Shalom, irmãos. Shalom é hebraico, é a saudação que ainda hoje os judeus usam. Eu tenho tido o hábito de saudar a igreja sempre com paz. A palavra shalom, obrigado. A palavra shalom significa paz. E quando a gente saúda na língua hebraica, você pode saudar também na língua hebraica respondendo shalom. Então, vou tentar de novo, tá bom? Shalom, irmãos. Obrigado, irmãos. Que Deus abençoe muito aqui a igreja. Parabéns, 39 anos. Deus tem sido generoso com vocês. Faz 23 anos, estava perguntando ao pastor Heraldo, que ele tem pastoreado aqui. E eu fico muito feliz quando vejo um pastor que passa bastante tempo numa igreja. Acredito que quando um pastor demora numa igreja, é sinal de saúde dos dois lados. É sinal de saúde da igreja, mas é sinal de saúde também do pastor. Porque ambos estão se abençoando, ambos estão sendo abençoados também pelo Senhor. Eu quero conversar com você, pregar a palavra, se Deus assim me permitir, sobre um texto que Paulo escreveu aos Efésios, falando uma ordem, um imperativo, mas só que passivo. Abra, por favor, sua Bíblia em Efésios, no capítulo 5, nós vamos ler os versículos 18 até o versículo 21. Efésios, capítulo 5, do versículo 18 até o versículo 21. O texto da palavra diz assim, meu texto aqui é na versão revista e atualizada. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Vamos orar, irmãos? Meu Pai, tem misericórdia de nós, tanto de mim como do teu povo. Clareia a nossa mente agora, Deus. Faz a nossa mente estar cativa à tua palavra, ao teu entendimento, mas também aquece o nosso coração, Senhor. Incendeia nosso coração para a glória do teu nome. Saímos aqui mais apaixonados por ti. Eu te peço isso no nome santo de Jesus. Amém e amém. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, ele começa, John Stott fala isso, ele começa os 3 primeiros capítulos falando sobre a identidade cristã. Os 3 primeiros capítulos dessa epístola são muito densos teologicamente. O primeiro capítulo fala sobre a bênção espiritual e depois tem uma oração. E no segundo capítulo, Paulo fala sobre a nossa salvação, fala da redenção que vem pela graça. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, pois fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos por elas. Depois de Paulo apresentar a nossa salvação, ele apresenta a igreja como sendo uma nova sociedade, totalmente diferente. Há uma unidade dentro da igreja que é fruto da ação de Cristo. Na igreja não existe servo nem senhor, não existe nem judeu nem gentil, não existe diferença de mulher e de homem no sentido de alguém que é mais importante do que alguém. Na igreja nós somos um. Depois dele falar isso, Paulo fala sobre a riqueza do ministério que Deus deu a ele, o ministério de poder pregar isso aos gentios, e fala que essa bênção era um mistério que estava oculto no Velho Testamento, mas que agora foi revelado. Depois dele falar sobre esse mistério, Paulo diz que quer orar pela igreja, para que a igreja seja tomada da plenitude de Deus. Quando ele entra no capítulo 4, então ele fala sobre a unidade orgânica da igreja, fala sobre os dons que Deus deu à igreja e sobre a mutualidade de cada parte para que efetue o seu próprio desenvolvimento. Depois disso, no versículo 17 do capítulo 4, ele começa a falar a respeito de uma mudança
que aconteceu. Essa mudança é refletida na nossa prática. A nossa maneira de viver, ela é transformada. Se nós andávamos mentindo, agora nós falamos a verdade. Se nós andávamos em bebedices, orgias e imoralidades, agora nós andamos num padrão de justiça e de santidade. Há uma mudança que acontece. Quando chegamos no capítulo 5, ele apresenta essa mudança ainda com maior ênfase, falando especialmente no verbo andar. Andar. Chegamos aqui nesse ponto do texto, ele está chamando a gente para andar no Espírito. Para falar a verdade, irmãos, não há como ser crente e não andar no Espírito. Uma coisa tem totalmente a ver com a outra. Se nós somos salvos, participe aqui comigo e entenda isso. Se nós somos salvos, é porque de alguma maneira foi o Espírito Santo quem fez isso. O que é que a Bíblia nos apresenta a respeito do ministério do Espírito Santo? Veja só, ele é quem nos convence do pecado. Ele é quem opera em nós o novo nascimento. É o Espírito Santo quem ilumina o nosso coração para entendermos as Escrituras. É o Espírito Santo que nos consola e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo que nos insere no corpo de Cristo, chamado a igreja, com o batismo. É o Espírito Santo quem testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É o Espírito Santo, o ser da Trindade, dessa Santa Trindade que habita em nós. Hoje, nosso corpo é tabernáculo do Espírito Santo e Deus habita em nós e habita no nosso meio por esse intermédio. Então, veja, é quase que sinônimo você dizer que é crente e dizer que anda no Espírito. Se alguém diz, eu sou crente e não ando no Espírito, então tem alguma coisa que está desgrenhada, que está fora de linha, que está faltando sintonia. Não é possível. É o Espírito Santo quem começou, é o Espírito Santo quem agiu, é o Espírito Santo quem fez a coisa acontecer e agora é Ele quem habita em nós. Na verdade, nós estávamos, segundo Paulo diz aqui em Efésios, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A nossa condição era de morte espiritual. Imagine você o seguinte, o ser humano tem um corpo e ele tem um ser, uma maneira de viver, antes de Cristo salvá-lo, que é uma maneira animalesca. Ele tem um ânima, e esse ânima é a maneira dele viver. Mas quando ele nasce na fé, quando ele nasce de novo, quando ele nasce espiritualmente. Jesus diz assim, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, importa-vos nascer de novo. A importância é essa, é que quando nós somos salvos, o nosso espírito que estava morto, ele é ressuscitado juntamente com Cristo. E agora que nós somos vivos espiritualmente, o nosso espírito, ele tem uma relação íntima, intrínseca com o próprio Espírito de Deus. Então dizer que um crente anda no Espírito é a coisa mais natural do mundo. Entretanto, não é tão verdade assim a gente dizer que o crente está cheio do Espírito Santo, que o crente está na plenitude do Espírito Santo. E é precisamente sobre isso que eu quero falar. Quando Paulo vem escrevendo aqui aos Efésios, ele alerta a igreja a respeito de algumas obras do Espírito Santo. No capítulo 1, versículos 13 e 14, diz para nós que nós fomos selados pelo Espírito Santo. Essa expressão selado diz respeito a uma carta que quando você escreve e você fecha, você põe um selo, e o selo é a garantia de que ela vai chegar ao seu destinatário. Isso significa que o Espírito Santo pega a obra de Cristo, ele coloca a obra de Cristo no nosso coração, e depois ele põe destino na nossa vida, dando para nós o destino eterno. É ele quem garante para nós. Aqui também em Efésios, capítulo 4, versículo 30, diz que o Espírito Santo não deve ser entristecido. Ele é uma pessoa, ele é um ser, e, portanto, ele tem sentimentos, como tem vontade, como também tem sabedoria e inteligência. E, habitando em nós, ele não deve ser entristecido. Mas agora, no capítulo 5, versículo 18, ele diz para nós sermos cheios.
enchei-vos do Espírito. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte a respeito dessa plenitude: pois é possível ser nascido do Espírito, ser batizado com o Espírito, habitado pelo Espírito, selado pelo Espírito e ainda assim estar sem a plenitude do Espírito. Billy Graham disse o seguinte: todos os cristãos devem ser cheios do Espírito. Qualquer coisa menos que isso é só uma parte, uma pequena parte do plano de Deus para a nossa vida. Então Paulo está enchendo a igreja, ou está recomendando à igreja um enchimento do Espírito Santo. Essa é a proposta desse texto. Veja só, esse texto mostra para nós uma briga que pode acontecer no nosso coração. E quando ele fala de encher-nos do Espírito Santo, ele faz uma comparação com o que o álcool faz na vida de uma pessoa. Uma pessoa que é alcoólatra ou uma pessoa que bebe e fica embriagada, ela deixa de ter o sentido próprio. Ela passa a ser dominada pelo próprio álcool. As suas emoções são dominadas pelo álcool. A sua boca é dominada pelo álcool. Até o seu tato, até sua coordenação motora fica dominada pelo álcool. Uma pessoa que está alcoolizada não é uma pessoa que está em pleno senso. Ela não está bem. Agora, o contrassenso disso, o contraponto disso, ele diz: você pode estar dominado pelo Espírito para que ele organize as suas emoções, para que ele organize a sua palavra, a sua voz, para que ele organize a sua vida, inclusive o seu tato, inclusive sua coordenação motora, ele organize a sua vida. Enchei-vos do Espírito Santo, portanto, diz respeito a se dispor, a deixar que o Espírito Santo passe a nos dominar, mas nos dominar por completo, fazendo o que Ele quer, e da maneira que Ele quer, e dando-nos as emoções do próprio Deus, dando-nos uma plenitude de vida, uma alegria e um gozo, que só habita em Deus, e só Deus tem para nos dar. Essa é a proposta. Agora, quando Ele faz essa proposta, perceba a maneira como Paulo faz essa ordem para a igreja. O verbo que é colocado aqui, enchei-vos, ele está no imperativo. Isso significa que não tem uma outra opção. Veja só, o Deus que fez a nossa salvação, agora está inspirando o apóstolo para dizer para a igreja que não existe a possibilidade de você ser crente e viver uma vida medíocre. Não existe essa possibilidade de você ser crente e ter uma vida mais ou menos com Deus. Quando Ele ordena, Ele está deixando você encurralado, sem saída. É essa a única opção. Não tem outra opção, não tem outra maneira, não tem outra coisa. Enchei-vos, então, é um imperativo, é uma ordem. E quando Deus dá uma ordem, Ele não lança a ordem para que a gente possa dizer depois: mas eu não consigo, mas eu não sei, mas eu não consigo, eu não posso. Veja só, irmãos, toda vez que Deus dá uma ordem, antes de dar a ordem, Ele prepara o ambiente e Ele dá todos os elementos que são necessários para que essa ordem seja cumprida. Se Deus está dando uma ordem para nós, enchei-vos do Espírito, então Ele preparou a nossa vida através da salvação e da obra de Cristo. Ele nos tirou das trevas, Ele arrancou e matou o velho homem que era escravo do pecado. Ele nos libertou da escravidão do pecado. E Ele nos deu agora uma nova vida que é vivida plenamente pelo Espírito Santo. Se Ele preparou todas as coisas, se a gente fosse alongar aqui essa ideia, a gente ia para a segunda carta de Pedro, logo no capítulo 1, quando ele fala todas as bênçãos que nos foram doadas para que a gente tenha essa vida plena, essa vida de piedade. Deus, quando nos dá a salvação em Cristo, Ele prepara toda a nossa vida, prepara todo o nosso coração para que possamos ter a plenitude do Espírito, para que possamos ser cheios do Espírito Santo. E quando Ele está mandando agora, então Ele está dizendo: olha, você tem tudo o que é necessário. Tudo. Até o querer. Quando o crente
pensa ou avalia dizendo, mas agora eu não posso, ou talvez agora eu não queira, na verdade ele está iludido, ele está mentindo para si mesmo, porque a maior vocação, o maior desejo, o maior anseio de um crente é a vida de Deus, é o próprio Deus. Nós anelamos por Deus, nós o queremos, nós precisamos dele, porque ele é o amado do nosso coração. Então, quando ele prepara o nosso coração para essa vida e dá essa ordem, todas as coisas estão prontas. Só basta agora a gente se dispor. Só basta agora a gente buscar de todo o coração. Mas o verbo também está na forma plural. Enchei-vos. Não fala para um enchimento pessoal, mas é um enchimento comunitário. Deus está dizendo para nós, você que é crente e vive numa comunidade de crente, que habita numa igreja, que serve a Deus por meio da igreja, preste atenção, esse enchimento do Espírito é para a plenitude não apenas do indivíduo, mas para a plenitude da própria igreja. Deus quer habitar no nosso meio. Você lembra no Velho Testamento, quando eles saíram lá do Egito, eles estão andando pelo deserto, e então Deus chama Moisés lá para o cimo do monte e fala, olha, eu quero que você prepare para mim um tabernáculo. E quando foi feito o tabernáculo, Deus disse precisamente onde seria colocado o tabernáculo, no meio do arraial, onde todas as tribos estariam em volta, e o Deus no tabernáculo estaria exatamente no meio de todas as tribos. Isso significa que Deus quer tabernacular conosco, Ele quer estar envolvido conosco, como comunidade, como vida de igreja. Enchei-vos do Espírito não é apenas uma dedicação pessoal, é uma dedicação coletiva, é uma meta da igreja, é um desejo de Deus para o coração da igreja, ser cheia de Deus, cheia da vida de Deus, cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo. Enchei-vos, é coletivo, mas não é só imperativo, não é só plural, mas é também uma voz passiva. E é interessante porque na nossa voz, na nossa língua portuguesa, a gente não tem verbo imperativo passivo, mas no grego tem. E quando é uma voz passiva, significa que é a outra pessoa que está empreendendo força, e você está sofrendo consequência da força do outro. Essa ideia grega de que é possível você receber uma ordem, mas quem vai se esforçar para você cumprir essa ordem é outro, não você. O que Paulo está dizendo é que enchimento do Espírito não é você se esforçando que faz o Espírito começar a tomar você ou encher você. Na verdade, eu poderia dizer que há um contrário. Em vez do esforço, existe uma entrega, uma submissão. Você rejeita a si mesmo. Jesus disse isso aos discípulos. Ele disse, se alguém quiser vir após mim, dia a dia, faça o quê? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Na verdade, o enchimento do Espírito acontece à medida que nós nos negamos, à medida que nós damos espaço. É como se o verbo imperativo estivesse dizendo, olha, dê espaço para o Espírito encher você. Pare com a egolatria, pare de viver para a sua própria jornada, para os seus próprios desejos, para os seus próprios planos, para os seus próprios projetos. Pare de viver para si mesmo. Comece a viver para Deus, comece a se sujeitar ao Senhor, comece a dizer para Deus, Senhor, eis-me aqui, faz de mim o que tu quiseres. Quando eu era adolescente, jovem, no meio da igreja, quando participava de conferências, congressos missionários, normalmente o pregador, a pessoa que estava apresentando, falava a respeito de um missionário que tinha lá para os índios, ou que tinha ido lá para a África, ou que tinha ido para a Ásia, para o meio dos muçulmanos, ou mesmo era um testemunho de um missionário que estava vivendo essa experiência. E normalmente ele contava os sofrimentos, as dificuldades, os milagres, as faltas, as carências, as necessidades. E a igreja, como eu, naturalmente olhava para aquilo e falava, uau, meu Deus, como é difícil. Quer dizer que a pessoa tem que morar no meio da selva. Quer dizer que ele tem que aprender uma outra língua.
Meu Deus, como é difícil. E depois o apelo missionário é assim: será que alguém aqui quer realmente se entregar ao Senhor para que Ele use você em qualquer lugar? Aí naquele apelo vinha 3, 4 pessoas. Normalmente eu estava entre as 3 e 4 que vinha para frente. E eu dizia para Deus: pode botar para torar, Deus. Pode me botar em qualquer lugar. Se o Senhor quer me botar no meio da selva, eu topo, Senhor. Se o Senhor quiser me mandar para o meio da África, eu topo, Senhor. Se quiser me mandar para o meio dos muçulmanos, eu topo, Senhor. Naquela época, eu adolescente, estava vendo uma guerra na Bósnia. E eu orava: Deus, se tu me queres na Bósnia, é lá que eu quero estar. Faça o que o Senhor quer. Eu orei vários anos pelo Timor-Leste. Senhor, tu me queres lá no Timor-Leste? Me manda para lá, eu estou disponível. Mas, irmãos, eu fui amadurecendo na fé. E eu percebi que a entrega e a submissão não é coisa apenas de missionário que vai para outros lugares. Não é coisa apenas de pastor que diz assim: Senhor, eis-me aqui. Só existe uma maneira de você ser crente. Só existe uma maneira de alguém estar cheio do Espírito Santo. É quando abre mão da vida e diz: Deus, toma a minha vida. Tudo meu, Senhor. Todos os meus planos, todos os meus projetos, todos os meus relacionamentos, tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, para ti, Senhor. Só existe essa maneira. E portanto é voz passiva, porque não é você se esforçando para ter o Espírito. É como se o Espírito Santo estivesse aqui hoje à noite dizendo: eu estou cheio, estou pleno para encher você. Eu quero encher você. Eu quero colocar em você todo o amor que Deus tem. Eu quero colocar em você toda a plenitude que Deus tem. Eu quero colocar em você todo o poder que Deus tem. Mas para isso, não dá para 2 senhores ocupar o mesmo corpo. Ou Ele habita como Senhor, ou nós continuamos habitando como nosso próprio Senhor. É passivo, porque não é a gente que consegue, não é o nosso esforço que traz o Espírito Santo, mas é justamente o contrário. É quando abrimos mão, é quando nos sujeitamos, é quando nos entregamos, é quando amamos a Deus. E como amamos ao nosso Senhor. Ah, meu Deus, como eu desejo Ele, como eu quero Ele em cada milímetro da minha existência, no meu deitar, no meu levantar, sim, que a agenda seja dEle, que o propósito seja dEle, que a história seja dEle, e que eu simplesmente o glorifique com cada coisa da minha vida. Porque amamos o Senhor, não porque é pastor, não porque é missionário, não porque é qualquer outra coisa, senão porque é crente, porque foi salvo. Agora irmão, eu quero que você considere, irmão, pelo amor de Deus, considere, o que foi que aconteceu com você? Aconteceu uma salvação, e a salvação, ela preceitua 2 coisas. Primeiro, você estava perdido. Você e eu estávamos perdidos. Nós, como pecadores que somos, nós estávamos condenados ao inferno. Nós seríamos destruídos. E era a nossa maldade, era a minha maldade. Fui eu quem matei Jesus. E não tem quem tire isso. Portanto, eu merecia estar perdido. Eu merecia ser condenado. Eu merecia o inferno. Mas a salvação preceitua uma segunda mensagem. A mensagem de que Deus me amou. Eu não mereço. Eu não fiz nada. Mas Ele, de forma gratuita, pela graça, Ele resolveu me amar. Amar de um modo absurdo. Ele desce do céu, Ele se faz gente, Ele vive de forma pura. Você já tentou ser puro na terra? Você já tentou conviver com pessoas e continuar puro na terra? Você já viu o tipo de desdém que você sofre? O tipo de perseguição que você sofre? Você já percebeu como as pessoas olham enviesado para você quando você quer ter caráter e quer ser sério? Jesus era totalmente puro, um homem perfeito, viveu aqui entre nós, propósito eterno. No coração de Jesus habitava o amor de Deus por você. Deus queria salvar um miserável pecador como eu.
E Cristo se fez carne, habitou entre nós, e não arredou o pé, Ele não deu para trás, Ele foi até a cruz e foi humilhado e morto, num sacrifício vicário. Ele me resgatou do império das trevas, aleluia, glória a Deus. Foi isso que aconteceu. Agora, meu Deus, a minha vida era escrava do diabo, era escravo do pecado. Ele me libertou, e agora tudo que eu tenho e tudo que eu sou é amor a Deus. Senhor, eu quero que Tu sejas honrado, eu quero que Tu vivas plenamente em minha vida. Há uma resposta, e essa resposta não é por obrigação, não é porque o pastor vai olhar ou vai deixar de olhar, não é porque eu tenho um cargo na igreja, não é porque alguém vai pedir conta, mas é porque eu amo a Deus. Esse amor tomou o meu coração. Eu estava perdido, eu fui achado, Ele me salvou, glória a Deus. E agora tudo na minha vida tem a ver com Ele, é para Ele e para a glória dEle. Você considera isso? E agora vem a palavra de Deus que diz para você: encha-se de mim, encha-se, deixe-se ser tomado pela vida de Deus, deixe ser tomado pelo Espírito Santo do Senhor, deixe Ele tomar as rédeas da sua vida. É isso que Ele está propondo. Mas não é só um imperativo, que é plural, também voz passiva, mas aqui o verbo está num presente que é contínuo. Ou seja, essa não é uma ação pontual, não é um momento que você diz: agora que eu fui para aquele retiro, agora que eu fui para aquele culto, fui para aquele congresso, eu voltei cheio, foi uma bênção. Isso que está dizendo aqui não é pontual, é contínuo. Encher-se do Espírito é ato contínuo. Ontem eu queria que o Espírito Santo enchesse a minha vida, e Ele fez, mas hoje eu desejo ainda mais que Ele tome a minha vida, e Ele toma. E amanhã eu estou mais apaixonado por Deus, e me entrego com maior veemência e força ao seu amor, porque não posso resistir. O verbo está indicando para nós a maneira como isso acontece. É um imperativo, portanto a gente não tem opção, mas é colocado numa voz passiva, significa que é Ele quem faz, não é o nosso esforço. É um presente contínuo, quer dizer, não é uma experiência momentânea, mas é uma vida que convive com essa entrega e essa submissão ao Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo começa a encher uma comunidade, começa a encher pessoas no meio da igreja, não é dom de línguas que passa a se ressaltar, não é profecia que começa a aparecer. Essas coisas, elas são muito insignificantes diante do resultado real que o Espírito Santo produz. Veja comigo o texto diz para nós, versículo 19, falando entre vós com salmos. Há uma nova linguagem. Lembra que eu falei? Do jeito que o álcool condiciona a sua boca e você não passa a falar as coisas sem conseguir medir, o Espírito Santo, quando enche a gente, Ele domina a nossa boca e a gente passa a falar uns com os outros por meio da palavra em adoração a Deus. Veja que coisa linda. O texto está dizendo que o primeiro resultado da ação do Espírito Santo vivificando a sua igreja, enchendo a sua igreja, é comunhão. Mas não é uma comunhão em torno de programações e de eventos. Não é comunhão em torno de um propósito, de um objetivo, construir coisas ou fazer coisas. É comunhão em torno da palavra, em torno da alegria da salvação, do gozo de Deus no meio de nós. Um crente que é um crente de verdade, adora estar na presença de Deus. Outro dia, uma pessoa foi me procurar no gabinete e falou assim: pastor, eu queria conversar com o senhor porque eu acho que eu tenho vocação pastoral. Eu falei: Eu disse assim, uma das coisas que caracteriza uma pessoa que tem vocação pastoral é que normalmente ele é rato de igreja. Ele vai para a igreja. Não é porque alguém está pedindo, não é porque vai ter alguma coisa, ele vai. Parece que o endereço da alma é a igreja.
Porque pastor vive na igreja, é um negócio na vida de pastor. Aí ele falou, é. Eu disse, rapaz, eu te vejo muito pouco aqui. Ele disse, é verdade, é que eu moro longe, é porque eu tenho muita coisa na minha cabeça, tem muita coisa para eu fazer, também tenho uma família grande. Aí eu falei, tu tem certeza que tu quer ser pastor? Tu tem, mora longe, tem muita coisa para fazer, tem uma família muito grande, tudo isso vai continuar sendo, não é? Ele disse, é. E aí, porque tu vira pastor, tu começa a viver no meio da igreja? Se eu não tinha pensado nisso. Eu disse, pois pense. Mas aqui não está falando de pastor. Aqui está falando de enchimento do Espírito. E quando o Espírito enche, começa a haver comunhão na igreja por meio da palavra. A palavra. O segundo resultado que o Espírito Santo produz em nós, versículo 19 ainda, na parte B, diz, entoando e louvando de coração ao Senhor. Veja, falando entre vós, quer dizer, na comunidade, mas agora quando fala de adoração, louvor, cantar louvores, é ao Senhor. Mas não é só cantar ao Senhor, é cantar de todo o coração. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte a respeito desse texto, ele diz, não é adoração fria, formal, sem entusiasmo. Um culto vivo, ele não é um culto carnal, nem é um culto morto. Não podemos confundir entusiasmo com barulho carnal, nem com emocionalismo. O culto verdadeiro é em espírito e em verdade. É um culto cristocêntrico, alegre, reverente e vivo. O que é que acontece, irmãos, quando o Espírito Santo começa a encher a igreja? Começa o culto a ter gosto de céu. Começa a gente a querer estar no culto. E querer cultuar porque ama a presença de Deus. A gente passa a ter um sabor, que não é um sabor dimensionado, porque o pregador é bom, ou porque o louvor é bom, ou porque vem fulano de tal, a igreja enche. Mas é simplesmente porque a presença de Deus começa a ser percebida, porque o Espírito Santo está comunicando isso. Hoje de manhã foi muito interessante, cheguei em casa, recebi um áudio de um irmão que está recém-convertido, está chegando lá na igreja. Ele mesmo diz assim, eu sou crente, mas eu ainda estou assim entendendo, porque ele é aquela pessoa que veio do mundão, perdido, completamente perdido. Ele mandou um áudio para mim e falou assim, pastor, hoje não sei o que foi que aconteceu, eu não sei nem como lhe descrever, e o áudio dele realmente é bem confuso, mas ele diz uma coisa lá no meio do áudio, ele fala assim, é que no culto, teve momentos assim, que eu não queria mais estar em nenhum outro lugar, na verdade eu não queria mais nem sair, eu simplesmente só queria desfrutar aquilo lá, e me agradecendo, dizendo, obrigado pastor, eu mandei o áudio de resposta, falei assim, ô meu irmão, o que você sentiu foi o que eu senti, não teve a ver nem com você nem comigo, isso teve a ver com o Espírito. Ele estava comunicando ao seu coração, como estava comunicando ao meu coração, a presença de Deus. Isso enche a gente, faz a gente ter sabor. Se você olhar o culto de hoje, das 10 horas, o final do culto lá, quando a gente encerra o culto, a gente canta uma música lá, você pode olhar isso no YouTube depois, se você quiser, você vai ver o seguinte, acabou tudo, e as pessoas ficaram em pé, do mesmo jeito. E eu fiquei olhando para elas, tipo assim, elas não queriam sair. E eu disse para elas assim, irmãos, podem acreditar, o culto acabou. Elas riram, mas continuaram lá. Se alguém pega um violão e começa a tocar, se alguém começa a cantar, se eu começasse a pregar, todo mundo continuava participando, por causa do gosto do céu. Irmãos, nós fomos feitos para isso. Há um gosto de plenitude quando o Espírito enche a gente. Há um sabor de vida que vai tomando a gente. Enchei-vos do Espírito. Mas o terceiro resultado é gratidão. Veja o que diz o versículo 20. Diz, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Agora considere comigo de novo a mensagem da cruz. Pecador, perdido, mas amado de uma forma absurda, salvo de uma forma que nem os anjos conseguem entender. Essas duas mensagens, eu estava desse jeito, mas eu fui salvo desse jeito, enche o nosso coração de gratidão
Veja, não é porque passei no vestibular, olha que bênção, glória a Deus, que bom, feliz, estou feliz com você que passou no vestibular. Não é porque, olha, consegui um emprego, aquele emprego que eu tanto queria, consegui passar naquele concurso, bênção, a gente está feliz com você, mas não se trata disso, essa gratidão que é falada aqui. Essa é uma gratidão genuína, que não brota das circunstâncias. Essa é uma gratidão genuína que brota de um estado de espírito. Meu Deus, eu fui amado até o fim. Glória a Deus. A pessoa não aguenta. Não aguenta. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. A gente estava cantando aqui. Tu és bom, tão bom, não é? E quando a gente canta esse hino, essa música, a gente normalmente, as igrejas têm cantado com tanto fervor. Mas veja o que é que a gente diz naquele hino. Diz precisamente isso. Tem uma bondade que me seguirá. Se você ouve isso em inglês, é run after. Ou seja, ela está correndo atrás de você. Bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. E habitaremos na casa do Senhor para todos sempre. Aleluia! Essa é a promessa do Senhor. Isso traz gratidão. Isso traz um enchimento. Deus, obrigado. É um Paulo que está preso, escarnecido, envergonhado, humilhado, levou chibatadas, mas no meio da noite, meia-noite, acorrentado, ele e Silas estão dando graças a Deus, estão elevando a mente e o coração em gratidão a Deus. Não são as circunstâncias, mas é o amor dele que é derramado no nosso coração e enche a gente de gratidão. Quarto resultado é o versículo 21. E esse versículo 21 é uma ponte entre o capítulo 4 e 5 e o capítulo 6. O final do capítulo 5 ele trata sobre o relacionamento marido e mulher. Depois do capítulo 6 ele vai tratar do relacionamento pais e filhos. Depois do relacionamento senhor e servos. Relacionamentos interpessoais. Quando o Espírito Santo enche a gente, nós passamos daquela empáfia, daquela coisa melindrosa de falar assim, os meus direitos, me desrespeitaram, eu fiz aquilo para a igreja, mas nem o pastor agradeceu, ninguém reconheceu, aquela coisa feia, asquerosa, que dá repugnância, essa coisa do ego, essa coisa da vaidade que muitas vezes está no nosso meio. Se o pastor não disser meu nome, eu não faço mais. Tem até uma história de Ronaldo, que é muito engraçada, Ronaldo Lidório. Ele conta que foi pregar numa conferência de aniversário da Igreja Assembleia de Deus, lá no Rio de Janeiro. E o aniversário, uma senhora na porta falou para ele assim, olha, fui eu que fiz o bolo do aniversário e tal, mas eu fiz para a glória de Deus. E ele pregou e tal, e no final, o pastor da igreja começou a agradecer a Deus por isso, por aquilo, depois começou a agradecer ao irmão que deu a oferta tal, ao irmão que fez isso, o irmão que fez aquilo, tal, agradeceu todo mundo, esqueceu de agradecer, quem? Aquela mulher que fez o bolo. Irmão, Ronaldo disse que passou, estava a mulher num canto, com a cara baixa, feia, chateada, falou assim, também não faço mais, nem que me peça de joelho, eu não faço mais. Veja só, o pastor não ter agradecido está errado. Mas quando a mulher toma essa atitude, a gente vê que aquilo que ela disse no começo não é verdade. Ela não fez para a glória de Deus. Ela fez para ser reconhecida pelos homens. Vou dizer uma coisa para você, irmão. O que o Espírito Santo faz nesse quarto resultado é justamente o contrário. É humildade. Sujeitando-vos uns aos outros. Essa sujeição é um tipo de submissão servil. É uma disposição para servir o outro, não porque o outro vai aplaudir, vai reconhecer ou vai agradecer. Mas é uma disposição para ser usado pelo Espírito para abençoar pessoas. Em que matéria for, do jeito que for. É o resultado da plenitude do Espírito Santo, uma nova disposição mental, emocional, e também do corpo,
uma nova disposição física para você servir, para você abençoar. E é dentro desse contexto que ele diz: mulheres, sede submissas aos vossos próprios maridos. Maridos, amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja. E depois diz para os servos serem submissos aos seus senhores por causa de Cristo. E diz para os senhores tratarem com deferência e com carinho os seus servos por causa de Cristo. E diz para os filhos em tudo obedecer aos vossos pais no Senhor. Veja, os relacionamentos, à medida que o Espírito Santo enche o nosso coração, eles são tomados por uma nova maneira de funcionar. Uma disposição emocional, espiritual, onde o ego não é mais exaltado. Sim, Deus é exaltado, e a vida de Deus. Eu acho, irmãos, que Deus quis me trazer aqui para eu falar essa mensagem. Eu estava sentado ali no banco, tinha dito até para o presbítero Osiel, que veio comigo: olha, eu vou pregar sobre a mulher cananeia. Deus tem falado muito comigo, pessoalmente, sobre a mulher cananeia. Mas eu fui até aqui o banheiro, e quando eu voltei, tinha uma coisa dizendo assim: prega sobre enchimento do Espírito Santo. E eu preguei sobre isso hoje, lá na igreja de manhã. E como foi bom. Deus queria que vocês ouvissem isso hoje.